Pessoal, eu dei um título a essa palestra, que eu acho que vocês já viram aí, nosso progresso pós-quarentena. Bastante antes de pensar no fim dessa quarentena, da nossa pandemia. Mas o que eu quero dizer, realmente não é essa quarentena em si que estamos passando. Pode ser usada como exemplo, mas não é sobre ela ou especificamente dela que eu vou falar. Então, imaginem vocês todos, que vocês vão pensar, nossa melhora pós-quarentena. A quarentena que eu estou passando aqui, ela é a pandemia, então não há uma relação disso. A pandemia é algo bem diferente de quarentena. É pela pandemia que nós nos colocamos em quarentena, mas por outros motivos nós também nos colocamos. Então, eu quero hoje fazer a gente perceber que cada um tem quarentenas coletivas, como nós estamos fazendo, e quarentenas individuais, e várias quarentenas ao longo da vida, ao longo do tempo, ao longo da existência. E feliz de nós se soubermos aproveitar e ser bem-sucedido nesta oportunidade bela de uma quarentena ou algo que nos quer elevar, nos quer melhorar. A palavra quarentena, muitos de nós confunde bastante, achando que seriam 40 dias, como se cada palavra que aparece o número 40 na Bíblia representasse exatamente uma parcela de 40, como 40 dias, 40 meses, 40 anos. Não, na verdade, o termo quarentena não se origina disso somente, ou de uma parte de tempo que é determinada por um número exato e limitado. Nós podemos ter quarentenas maiores do que 40 dias e quarentenas menores do que 40 dias. O que significa é que o propósito de uma quarentena é o que quer dizer e significa a palavra. Vejamos na Bíblia se isso se confirma. Moisés, por exemplo, diz a literatura, que durou 40 dias e 40 noites o dilúvio em que ele enfrentou. 40 dias e 40 noites. Vocês se lembram, vocês leram, podem confirmar. Aos 40 anos, disse Moisés, feriu um egípcio, matando, porque ele vê esse egípcio agredindo alguém do seu povo. Mais uma referência de 40. Ele poderia não ter exatamente 40 anos, mas há essa informação de que ele havia essa idade quando acontece isso. Então teve de fugir. E 40 anos mais tarde, Moisés volta para retirar o seu povo da escravidão que os egípcios provocavam no povo hebreu. E libertam-se, então, para o deserto. Lá no deserto, ele demora 40 dias e 40 noites para receber a tábua dos 10 mandamentos. Veja que interessante. Será que realmente está coincidindo que é o número 40 certinho para todas essas partes? Olha que continua nossa ideia. A peregrinação pelo deserto de Moisés e seu povo demorou 40 anos. Elias, o profeta, esteve 40 dias na montanha. Vejam bem que aparece muitas vezes representando uma parcela de tempo, alguma coisa aconteceu e levou 40 alguma coisa. 40 anos, sabemos que muito provavelmente, para quem fez essa conta, mesmo que não seja 40, é mais do que 40 meses. Aquele que teve essa proporção sabe que foi um tempo maior gasto para que se desempenhasse algo, para que acontecesse alguma coisa de mudança. No caso com Jesus, nós também temos algumas referências que os próprios evangelistas colocaram como sendo o número 40, ou essa simbologia da quarentena, né? Jesus, antes de iniciar seu ministério, de formar o colégio apostólico, passou 40 dias e 40 noites no deserto. Interessante, mais uma vez, aparecer, mostrando o quê? Já vamos desembocar nisso. Após a ressurreição, Jesus ficou 40 dias com os discípulos, aparecendo para um, para outro, no tempo, desde o dia da crucificação e sua ressurreição, 40 dias após, e depois não apareceu mais, não tivemos mais as informações de Jesus participando disso. Então, confirma também que o pensamento do número 40, ou dessa quarentena, essa expressão, se verifica em várias situações, incluindo agora nosso mestre amado. Mas é importante também entender, Maomé, veja que nem agora assim, do cristianismo, do cristão, ele tem 40 anos, fez um retiro espiritual e recebeu, então, uma incumbência divina. Bom, pessoal, o número 40, como traz a origem da palavra quarentena, quer significar um tanto de tempo que gastou, que foi necessário para que acontecesse alguma coisa.
para que se conquistasse um objetivo, para que se aprendesse uma lição. A quarentena dita aqui, nessas passagens bíblicas, não significou exatamente 40 dias e 40 noites de chuva, mas sim que aquele povo da Arca se resguardou por uma parcela de tempo que eles chamavam de quarentena. Nós demos o nome de quarentena ao nosso problema, à nossa pandemia, bem antes de contar se ela ia ficar 40 meses, 40 dias, ou 40 horas, ou 40 anos. Nós demos o nome de quarentena porque sabemos que é uma parcela de tempo qual precisa haver alguma mudança, alguma modificação. E aqui, quando se diz que Deus tem esse tempo, é nosso entendimento que fica. Eu não tenho capacidade ou condição de dizer agora se eu vou ter ou não vou ter capacidade ou entendimento da causa, do porquê que Jesus está fazendo aquilo comigo, ou por que eu perguntaria isso. Deus está me maltratando, está esquecendo de mim. Não, esse pensamento é a nossa visão, o nosso entendimento, mas não podemos esquecer que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando fez uma prece sentida ao Pai, naquele momento onde Mateus relata transpirar sangue ou suar sangue, ele pede, mas deixa claro que faça a sua vontade, meu Pai, não a minha, porque Deus sabe muito mais, ele tem muito mais entendimento dessa verdade do que nós mesmos. Então, é uma parcela que se representa uma quantia de tempo que Deus vai dizer quando já está justa para terminar, quando já está justa para se encerrar. Então, podemos entender, a expressão 40 deve ser entendida como o período necessário, ou a quarentena, né? A expressão quarentena deve ser entendida como o período necessário, entendido por Deus. O período se finda quando Deus vê que já nos mostramos prontos, aptos, firmes e resolutos. Mas para não ficar mal entendido, eu queria chamar a atenção num detalhe. Às vezes você faz um tratamento por uma doença quando era adolescente e passa um tratamento que demora ali alguns meses, um tratamento perigoso, uma quimioterapia, algo que lhe marcou bastante. Mas você se recupera e fica dali, então, mais ou menos uns 10, 20 anos sem nenhum problema. E aparece uma outra doença muito próxima, uma recidiva daquela, ainda que lenta, ficou algo latente, ou você desenvolve algo. A gente fala, tá vendo, não era isso não tem nada a ver, aquela palestra que eu vi uma vez, falando de quarentena, se eu já tinha aprendido e Deus me poupou, o que é? Eu desaprendi agora para ter isso de novo? Não, na verdade, pode que a parcela de tempo que Jesus determinou, que Deus determinou, suficiente para você carregar um fardo mais pesado naquele momento. Mas que ele tire esse fardo, não significando que você está perfeitamente apto a seguir sem ele, mas ele lhe dá um alívio, um descanso, para reabastecer suas forças, encher de esperança. Então, são vários momentos de várias quarentenas, muitas vezes, que vão ser necessárias para nós conseguirmos algo melhor, algo mais evoluído, para a nossa moral, para a nossa condição de filhos de Deus, tá bem? Então, esse período se finda quando Deus vê que já estamos prontos para um primeiro momento de aprendizado, ou para uma cura total, ou para uma compreensão ampla da verdade. Porém, pode que se interrompa e volte várias outras quarentenas, lutando por nós ainda para melhorar. Mas a quarentena, pessoal, tirem da cabeça essa ideia de somente algo que envolve uma pandemia, uma reclusão. A quarentena pode ser muito individual. Quando você precisou agora passar por um estágio, passar por um processo, como, por exemplo, aqui vimos na passagem, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Não, foi o tempo necessário para que eles vissem, por exemplo, terra firme. Pode ter chovido menos ou mais, mas foi o tempo que eles se encontraram para descer com segurança, para encontrar a sobrevivência. E entenda o dilúvio aqui como um relato do povo lá. É óbvio que a terra nunca ficou coberta de água completamente, seria impossível, mas dentro daquele espaço onde eles enxergavam a região deles, pode ter havido isso e confundindo a cabeça daqueles que compreendiam ainda tão pouco sobre ciência, sobre evolução. Agora é interessante que, ao falar tempo de Deus, não coloca para você, então, que você não tem manipulação nenhuma nesse tempo. Pelo contrário, você tem tanta capacidade de alterar esse tempo que o tempo de Deus passa a ser quase que o tempo nosso. Como assim? É você que sai ou entra em situações complicadas, sou eu que crio problemas para a minha vida, e depois eu não consigo melhorar, não consigo mudar. Então a quarentena que eu coloco na minha cabeça, para mim eu tenho que passar por isso, eu sou realmente um sofredor, em vez de entender que aquilo é só uma lição, que você é capaz de sair daquilo, pode fazer com que você fique por muito mais tempo. E esse tempo chamamos o tempo de Deus. Mas você que tomou tais decisões que motivaram
a continuar, a perpetuar o erro, a perpetuar o problema que você passa, que todos nós podemos passar e todos erramos igualmente juntos, tá bem? Então, o tempo de Deus depende muito mais de nós do que dele. Você pode ter cometido um erro e achar que é tão grave a ponto de Deus não lhe perdoar mais. Mas eu digo com segurança, nem precisa pedir perdão para Deus. Não dirija a palavra para Deus, mas faça de tudo para amenizar o teu erro, para ajudar, se você puder compensar, mas se a pessoa já não está mais aqui encarnada, ajuda algum familiar dela, ou ajuda de um modo alguma pessoa para que o universo reconheça que as vibrações que você emite é de uma vibração de você querer mudança. Você não aceita mais, você não quer mais aquela situação que lhe agrediu, que lhe incomoda, que lhe fez ser infeliz por um momento, mesmo não precisando ser infeliz, porque ser infeliz é uma escolha também, como é também ser feliz. Então, esse tempo de Deus é muito manipulável, e nós conseguimos, sim, andar para frente, andando mais confiante em nós mesmos, e crendo também no amor de Deus. Vejam, pessoal, que coisa interessante. Poxa, tudo bem, estamos passando por um problema de quarentena, seja via pandemia ou alguém enfermo em casa. Eu tenho uma amiga, a Aline, no qual, não preciso mais dizer o nome de ninguém, mas a Aline está passando uma fase difícil com seu esposo, ele está adoentado, um homem bom, um rapaz amoroso, carinhoso, está sendo vítima sequencialmente de coisas que no hospital está prendendo ele, complicações aquele, mas está se recuperando. O que isso significa para nós? Ele está passando por uma quarentena dentro do corpo dele, aquele espírito tendo aquele aprendizado. A esposa dele, a Aline, também aprende algo. Eu também, como amigo que quero bem os dois. Mas cada um vivendo o seu ensinamento, a sua aula particular, querendo aprender. Nós temos que ter espírito, coração de aprendiz. Coração humilde, aquele campo fértil. Se cai uma semente, ela germina. É um coração de humildade, empregado na melhoria, resignação a Deus, entendendo que fases difíceis, que podemos chamar de quarentenas, ou o tempo necessário que Jesus, Deus, determinou, os espíritos superiores, que passássemos por aquilo, é uma professora, algo que quer nos ensinar, algo que nos quer melhorar. Imagine este exemplo, imagine que você vai fazer um curso para prestar um vestibular. Então você está num cursinho de uma escola de 3º grau, e você começa, então, a conhecer o professor de matemática, de história, de língua portuguesa. Aquele professor que lhe exigir mais, que for mais cobrador das matérias, que prender até o último sinal, ele não libera, a aula não acabou, essa pessoa, ela vai exigir mais de nós. Mas, com certeza, muito maior é a chance da matéria dele ser mais aprendida. Ele é um professor mais severo do que outros que também quer sair logo para o fim de semana, que dispensa da última aula porque ele quer não ter a obrigação. Então, nos ensinam as disciplinas. E nós vamos nos privar também um pouco, estudando em casa, se concentrando, escolhendo estar ali, do que estar num outro momento que é mais agradável. Esta é uma quarentena saudável que eu propus para mim, eu estou me dedicando para aprender, eu me ofereço a aprender. Gaste 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse tempo que eu demorei para passar no vestibular que queria, não importa, foi a minha quarentena, foi o meu resguardo, a minha fé, o meu objetivo, a minha força empregada para conseguir vencer um obstáculo, para conseguir atingir um objetivo. Agora imagine isso, essa escola de lições morais. Nós temos os professores do cursinho que nos ensinaram as matérias que conhecemos, que nos dão a instrução. Porém, vamos agora imaginar professores morais. Quem poderia nos ensinar paciência? Quem poderia nos ensinar compaixão, se não o nosso próximo, os nossos irmãos? Nós aprendemos isso através das práticas de sermos testados. Tenho certeza e não medo de falar que o Livro dos Espíritos não nos ensina como ter paciência. Ele mostra o caminho, mas você vai buscar se você quiser. Ele não é lendo esse livro, ele nos ensina o que fazer para termos paciência, que caminho seguir. Mas ele não nos dá a paciência gratuitamente. Não é de ler o Livro dos Espíritos que uma pessoa melhora por si só. Pode que uma pessoa leia um livro ainda muito menos qualificado que o Livro dos Espíritos, e para ela valeu muito mais, porque ela resolveu mudar. Esta quarentena, esse período, esse processo, esse fato, esse livro, essa família, essa morte, esse nascimento, esse compromisso que acabou, esse compromisso que começou, esse emprego, esse desemprego, tudo para você representa uma parcela de tempo que está tão harmonicamente feita por Deus, que você só tem a agradecer e lutar pelo que você quer dentro das possibilidades reais de se conseguir.
Olha que interessante uma coisa que eu posso falar da minha profissão. Nós temos um período de tratamento expectante que chama. Se eu tiver algum dentista aqui me assistindo, confirma isso para mim, meu querido. Nós temos um trabalho a fazer numa cárie, por exemplo, e o dente da pessoa estava com uma cárie grande. Então, o dentista começa a fazer o trabalho de remover a cárie com o motorzinho, aquele motor que todos gostamos do barulho, e vai tirando, até que quase acabou a cárie. Falta muito pouquinho, ele já percebe o solo, o rígido ali da dentina, uma dentina mais rígida, não está mais saindo com colher, está bem firminha, com curetas. Ele fala, puxa vida, tá quase para acabar, eu vou fazer bem de leve, porque a polpa tá lá embaixo. Então você vem limpando a polpa, de repente você começa a perceber uma gotinha de sangue, um sangramento pulpar. Vai dar problema no canal. Não é certeza, porque foi bem limpinho. O que nós fazemos? Nós fazemos um tratamento de expectativa, um tratamento expectante, que ao colocar ali, nós esperamos 40 dias como tempo mínimo, para ver se houve recuperação do dente. Então, é isso que nós estamos falando. É um período onde nós vamos aguardar, onde nós vamos nos reservar para que algo mude, para que algo aconteça. E é o tempo individual e necessário para cada um de nós. Tem dente que se recupera, tem dente que não se recupera. Não dá para saber, dá para desconfiar, mas dá para se enganar muitas vezes também. Então, pessoal, imaginem isso acontecendo com os nossos professores morais. Quando temos aquele vizinho difícil, aquela pessoa complicada, aquele irmão, aquela irmã, o pai que é muito cheio de vícios, qualquer coisa que está tão íntimo ligado a você, e você tem essa dificuldade, você tem um período a viver com essa pessoa, não tem outro jeito, é a quarentena. Você tem com ele um momento determinado por Deus, pelos Espíritos, porque te amam tanto e organizaram a sua reencarnação, de um acerto de contas ou alguma coisa que faça com que você seja alguém que consiga tirar proveito para ambas as partes daquela situação, que é incômoda para os dois lados, e não estão ali à toa. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Então, coloquem isso na cabeça. Nossa, o meu filho está morando comigo, com a nora, é só por um período necessário para que algo mude, e vai ser possível se você passar por isso bem, não fica arrependimento, não fica mágoa para trás. Tente aceitar a quarentena e tirar proveito dela, aprendendo. Mas não é como mal interpretarmos as bem-aventuranças de Jesus, por exemplo, que diz, bem-aventurados os aflitos, no sentido que se eu não estou com aflição nenhuma, eu tenho que procurar problema, procurar aflição para mim. Não, nada disso. Bem-aventurados dá mais a ideia de ir em marcha os aflitos. Vamos em frente mesmo assim. Está cansado, mas não desista. Procure ajuda, vá em frente. E você conseguirá. E você chegará a um ponto muito melhor como aprendizado, ok? Agora, pessoal, veja esse texto que está no Livro dos Espíritos, que mostra algo que há sim um caminho evolutivo. Há um processo de melhoria crescente. E vocês não concordam comigo? Se eu perguntasse para vocês, pessoal, vamos eleger uma trajetória aqui, uma linha do ser mais evoluído que nós temos, que já nos deu alguma informação, que fez alguma coisa por nós aqui na Terra. Alguém tem uma sugestão? Cara, Jesus, é óbvio. Então tá, todo mundo concorda que Jesus é o espírito mais perfeito, um puro, que passou entre nós ainda, espíritos imperfeitos pela escala espírita. Mas também conseguimos, sei lá, rotular alguém, aí vai ter várias opiniões. Ah, aquele homem, aquela mulher, aquele ser é muito mais mal do que o seu. Não, não importa. Que sejam, então há níveis de alguém muito elevado, um muito pouco elevado, e níveis intermediários, que estamos nós ali no meio, Chico Xavier mais perto de Jesus um pouco, nós mais atrás de Jesus e de Chico com certeza. Então isso significa, há essa verificação, eu posso notar em diferentes religiões, em diferentes lugares, e isso mostra com que essas pessoas pelo menos já tenham aproveitado melhor suas quarentenas, ou aproveitaram as mais quarentenas que tem do nós por serem espíritos mais antigos. Todos os espíritos passaram pelo mesmo processo evolutivo, estamos todos passando juntos, então não há injustiça. Há um processo de melhoria crescente. E o período que é ruim ou difícil para nós podemos chamar ele de quarentena. É um tempo que Deus determina quando está bom ou quando deve permanecer para nós melhorarmos, para nós mudarmos. Veja esse texto do que os espíritos disseram a Allan Kardec na questão 540 de O Livro dos Espíritos. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material,
Depois, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Então, parece que isso está se verificando. Nós estamos aí procurando a vacina. Daqui a pouco vamos conseguir dominar esse vírus, com certeza. Lembra o estrago também que fez certas gripes, a gripe espanhola, certas coisas que nós tínhamos muito menos recursos e que parece sim o vírus ser muito mais agressivo e nocivo do que o Covid-19. Porém, vamos descobrir a vacina, vamos todos nos tornar imunes e isso ajudará muito na nossa união. Parece que está muito mais unido as nacionalidades, os cientistas, os pesquisadores, compartilhando conhecimento, nós também, mais fraternos, por algo, eu pelo menos tenho observado isso acontecer. Então, é o período da nossa mudança e Deus vai determinar quando acabar e quando permitir descobriremos tranquilamente. Então ele diz que no início conseguiremos dominar as coisas do mundo material. E estamos já mesmo não tendo asas, voamos, nos transportamos, nos transmitimos pela internet. Eu estou aqui com muitas pessoas que estão me assistindo das suas casas e falando como se eu estivesse na sala de vocês, ou bem perto disso, pelo menos. Mas isso são conquistas de dificuldades que já passamos e aí progredimos para isso. Então, acredito que a nossa quarentena ajudou a chegarmos onde nós estamos, com toda certeza. E ele diz ainda, ó, é assim que tudo serve, então, passando essa fase da experiência material, conseguiremos dominar o mundo moral também. Não sentir ódio de alguém, não sentir tanta mágoa, tanta raiva, não querer vingança, ou não permitir que o coração transforme em veneno um sentimento que era bonito, mas a pessoa me traiu e agora eu quero que ela morra, eu quero que ela sofra. Poxa, um sentimento que até então estava tão bem-vindo, trazia tanta felicidade, tanta boa atitude, ele se adoeceu desse tal modo. É isso que a gente quer mudar, a gente quer conseguir. E assim, que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto, não pode apreender. Então, por que é esse título? Nosso progresso pós-quarentena. Porque todas as dificuldades estão nos servindo para progresso, todos os ensinamentos, todas as provas, que nem sempre vamos chamar de provas com coisas desagradáveis, pode ser uma prova agradável, como uma prova da riqueza, a prova da beleza, que também são momentos de aprendizado, mas onde temos muita chance de errar. Pelo menos mais chance de errar do que quando estamos numa experiência difícil. Somos muito mais próximos de Deus, muito mais sinceros na oração, amorosos nos pedidos. Então, pessoal, eles disseram que assim que evoluirmos um pouquinho intelectualmente, passaremos a dominar as coisas do mundo material, mas também evoluiremos moralmente, passaremos a dominar as coisas do mundo moral. E é essa força, esse poder que Jesus tem para acalmar uma tempestade, para multiplicar pães e peixes, para transformar água em vinho, para andar sobre as águas, para curar cego de nascença, paralítico de nascença, é esse poder, é essa força que ele tem já atingida a um nível muito alto, a minha compreensão, que manipula e domina as coisas do mundo material. Não transgride a lei de Deus ao curar uma cegueira, não, ele conserta a parte errada de acordo com a lei de Deus. Ele não faz a tempestade acalmar, ferindo pressão e atmosférica, temperatura de água, nada disso. Ele usa isso a seu favor, porque sabe totalmente, 100%, todas as matérias que nós lidamos no nosso mundo. Esse é o nosso Cristo, é essa mensagem. Vocês também poderão fazer isso, do átomo ao arcanjo, passando por várias fases até chegar a essa perfeição. E bendita as forças, os professores que nos colocam nisso. Bendito o progresso pós-quarentena, seja essa da pandemia, ou seja individualmente de cada um de nós. Eu vou ler uma questão para vocês que Kardec fez uma pergunta muito sábia, muito interessante. Vou filmar o tempo ali, tá. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Tá, um fato. A questão da palestra é perguntar, o que faz eles melhorarem? Essa pergunta já vai chegar. Então, observou-se um fato, e se vocês ainda não concordaram, pense na mente de vocês e classifique quem que é mais paciencioso dos amigos, quem que é da família mais amoroso, mais desapegado. Vocês vão ver, vão encontrar essas pessoas, como também vão encontrar os mais agressivos, mais violentos, mais dorminhocos, mais mulherengos, mais preguiçosos. Vão encontrar todos, porque cada um tem lá um nível de aprendizado
pelas quarentenas da vida que já veio passando e adquirindo suas forças. Então perguntou, são os espíritos criados bons e maus, há dois grandes grupos, ou eles que se melhoram? Porque dá para observar grande diferença entre esses espíritos. A resposta, os espíritos que se melhoram. Não há uma criação diferente da outra. Eles vão melhorando por seus próprios esforços e vão passando de uma ordem mais elevada, conforme vão melhorando, adquirindo mais intelectualidade, mais moralidade. Na questão seguinte, Kardec pergunta, dos espíritos, teriam uns sido criados bons e outros maus? Percebe que é a mesma pergunta da anterior, de um jeito diferente? Pode ter sido feita num outro dia, para um outro médium, ele quer o conceito, ele quer a informação. Então, vamos lá, vamos responder mais uma vez para Kardec. Os espíritos teriam sido criados alguns bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Vamos só tentar um detalhe. Simples e ignorante, não há nenhum pejorativo nessas palavras. Eu posso dizer simples como uma molécula de água, que ela não é mais simples, ela é composta, tem duas partes de hidrogênio e uma de um oxigênio. Agora, se eu pegar um átomo de hidrogênio, eu tenho uma parte simples, um elemento simples. Mas olhando por outro ponto de vista, eu posso partir para partículas subatômicas. Sim, o que ele quer dizer? Ele é criado na parte mais fundamental que você possa imaginar. Não há mais nada simples do que aquilo. Não há no sentido de ser composto, no sentido de ser complexo. É a parte mais simples. Todos somos criados da mesma matéria-prima. Não sei onde está a matéria-prima dos espíritos que Deus tem, mas não é matéria como eu conheço, é alguma coisa mais voltada para energia, apesar que energia ainda me limita na matéria também, e é igual a mc ao quadrado, energia é igual a massa, massa é igual a energia, dependendo da condição. Então fica complicado para minha cabeça pensar, mas Kardec pergunta a mesma coisa, e ele fala, eles são criados simples, no sentido de não serem complexos, não serem compostos, e ignorantes, não no sentido de serem estúpidos, brutos, violentos, selvagens, malvados. Ignorante aqui é vazio, um HD em branco, um caderno em branco, ele é ignorante, ele não traz nenhuma informação, mas não é como nós chamamos de o ignorante, querendo trazer um homem mal educado, uma pessoa que teve um comportamento feio. Então é isso. E a nossa cabeça presa já faz essa ideia de sermos violentos porque somos ignorantes. Não, somos desprovidos de conhecimento. E quando machucamos o outro, estamos machucando nós também, se não mais ainda. Então, quem é inteligente a ponto de machucar a si mesmo, machucar o outro e fazer criação de remorso e sofrer expiação? Quem pode ser inteligente agindo assim? Ele pode até ser um desinformado. Então, a resposta, Deus criou simples e ignorantes sem o saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de o fazer chegar progressivamente à perfeição. Olha lá, a cada um, então, deu determinada missão. Cada um de vocês, como eu, também tem uma missão a encarar. Essa determinada missão faz com que eu receba de Deus uma oportunidade. E para chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de Deus, de si mesmo. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, que é o que nós queremos. Todo mundo pode responder uma pergunta, o que você quer para o futuro? Para um futuro mais próximo, para a sua vida, e depois, por quê? Por quê? E você vai conseguindo se safar, por quê? Chega um ponto que você fala, porque quero ser feliz, quero tudo isso que falei para um único objetivo, a felicidade. E se eu perguntar, por que você quer ser feliz? Não há mais o que responder. Era o que os gregos, Aristóteles, inclusive, dizia que nós temos um alvo sempre apontado, sempre atiramos mirando num alvo, que é felicidade. Tudo que fazemos, mesmo que mal, é querendo que dê certo, que nos faça bem e feliz. Mas vamos entender o que é bom e o que é o mal, conforme vamos conhecendo mais a moral. Mas então todos nós, e se chega na resposta, quero ser feliz, por que você quer ser feliz? Porque quero, porque é isso, não há mais o que dizer, é o ponto final, pelo menos da nossa ideia, da nossa imaginação. Aqui, então ele vai dizer, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem tal conhecimento, ou aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Puxa, aqui já tem uma dica maravilhosa. Então,
Nós recebemos de Deus uma missão, seja lá através dos nossos anjos da guarda, dos espíritos encarregados pela nossa reencarnação, mas tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, nada mudaria, nada mudará. Então, quando nós temos uma reencarnação um pouco mais difícil, um pouco mais dificultosa do que uma outra pessoa que eu conheço, que parece que é tão bem sucedida em tudo, que tem sorte para tudo, tudo bem, não tem importância, não tem que reclamar dela, ficar brava com ela. Você tem que fazer a sua parte, voltar-se a Jesus e a Deus, agradecer e tentar lutar para sair da situação de desconforto. Não pode ficar parado com dor no quarto, achando que você merece aquilo. Não, tem que procurar um remédio, tem que falar com o médico, tem que ir no centro espírita tomar um passe, tem que lutar por isso, pela tua melhora. Senão, não teria sentido. Não é a dor pela dor, é a dor que nos provoca a mudança da melhora. E não precisa mais vir dor. A dor nos abandona, quando não precisamos mais das lições que ela tem para nos dar. Então, é muito importante isso. Que progresso você está tendo após as suas quarentenas? Que melhoras? Eu não sei se estou melhorando. Eu vou te falar uma coisa. O que você está pensando fazer, o que você está com vontade, as suas atitudes ao longo de um dia podem ser filmadas e colocadas no YouTube? Podem ser contadas para o seu filho, para o seu pai? Podem ser contadas para a sua esposa ou para o seu marido? Se a sua resposta for positiva, maravilha, amigo, parabéns, vai em frente, você está indo muito bem. Agora, se você em algum ponto está escondendo de algum deles isso, não pode ser transmitido porque você se envergonharia ou não quer que as pessoas saibam que você pratica isso, cuidado, porque você não está aproveitando bem a quarentena. Você está arriscando contrair uma doença pior, você está fazendo algo que vai debilitar seu corpo, você vai responder por isso, com amor, com respeito do nosso Pai por nós, mas ele vai nos mostrar que estávamos no caminho errado. E vai fazer como João Batista falava, a expressão techuvá, volta para o caminho, volta para a linha, para você caminhar bem nesse sentido. E a última pergunta aqui dessa questão que para mim deixa muito claro, 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Olha que pergunta bacana. Tem que passar por quarentenas, todas as quarentenas, ou sempre, todo mundo? Aquele que está indo bem no caminho tem que continuar? Ele pergunta se tem necessidade de encarnação. A resposta: todos os espíritos são criados simples e ignorantes, mais uma vez eles repetem, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Ele quer dizer, cada um vai passando pela sua quarentena e vai se instruindo. Então, conforme você vai ganhando instrução, não precisa mais aprender. Quem repete de ano é porque o professor considera que não soube, não é porque era bom aluno. É óbvio isso. Então, quem consegue aprender mais nas quarentenas, nas tribulações da vida, muito bem, parabéns, você está indo e não vai precisar passar outra vez. Aquele que não aprendeu, repete o ano, repete a oportunidade, repete, porque Deus nos ama e sempre vai nos dar chance. Nunca nos desistirá, nunca nos aniquilará de vez e falando, a tua consciência desapareceu daqui por diante. Não, isso não acontece. Uma vez criado, criou-se a imortalidade. Então aqui ele diz, todos são criados e se instruem nas lutas, Deus que é justo, não poderia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, e consequentemente, sem mérito. Beleza, todos nós, então isso não dá muito conforto para mim, imaginar que Jesus chegou onde chegou e passou pelas quarentenas todas, deve ter encarado várias pandemias, deve ter sido um homem que errou, mas acertou e foi aprendendo, e era imperfeito como nós, não tem importância, isso há quantos bilhões de anos atrás, a chegar à condição de Cristo. Dentro da obra de Deus está tudo certo. Maravilha! Como me deixa otimista. Ouvi que o mestre falou, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, todos vocês passarão bem. Mas e os que morreram na quarentena? Pessoal, eles voltaram à prática espiritual, todos iremos morrer. Temos respeito aos finados, nossos antepassados, nossas mães, vós, pais, irmãos, todos, filhos. Mas nós sabemos que eles estão vivos. Não pode lamentar, não pode brigar mais por isso nessa altura do campeonato. Não é que não possa sofrer, pode sentir saudade. Não pode revoltar contra Deus, revoltar indagando que você sabia o que era melhor e não foi feito o melhor. Isso tira totalmente a tua ideia da humildade, te impede muito, não faça isso, tá bem? Não, todos nós somos criados simples, o mestre ainda falou, todos vós são deuses e poderão fazer o que eu faço e muito mais. O mestre disse coisas grandiosas para nós, nos mostrando, nós vamos conseguir como ele conseguiu, passando exatamente pela sua quarentena, cada um na sua. Eu quero contar uma história para vocês, que vai ficar bem ilustrada, bem legal de ouvir, que é o seguinte, olha só.
O Chico Xavier, uma vez, foi visitar um amigo, fora de Pedro Leopoldo. A história é o seguinte, está no Lindos Casos de Chico Xavier. Na sua profissão de serventuário público, o Chico, certa vez, foi visitar um companheiro que residia a alguns quilômetros além de Pedro Leopoldo. O companheiro, intempestivamente, recebe o Chico com 2 pedras na mão. Xinga o Chico para valer. E quando o Chico tentava responder delicadamente alguma coisa, Emmanuel intervém e lhe diz: Chico, não diga nada. Exemplifique agora a própria fé, suportando-lhe a injustiça e os desabafos. Ele sofre do fígado e há dias vem sentindo fortes cólicas hepáticas. Não revide a insultos e exacerbações. Ele precisa exteriorizar os venenos que estão na alma e no corpo. E você, Chico, precisa limar-se, apurar-se, burilar-se, silenciando. E com um sorriso doce, o bondoso mentor rematou o assunto com esta pergunta. Afinal, Chico, o que seria da pedra sem o martelo? Veja que interessante. É lógico que é muito triste, desconfortável, um amigo te tratar mal. De repente foi grosso com você, fez uma brincadeira de extremo mau gosto, premeditada. Sabia que você não gostava, mas fez, sei lá, porque você de algum jeito o incomodou. Sabe por quê? E você ficou todo ferido por dentro. Ou um irmão, ou o pai, ou a mãe, tudo bem. Mas você que está me ouvindo a palestra, e eu não sei nem quem é, tenta você dar o braço a torcer. Tenta você fazer as pazes. Tenta você ser a pessoa que vai deixar isso para lá, vai relevar, vai levar esse assunto. Vamos deixar isso quieto. Eu quero muito ter a tua amizade, ter a harmonia. Ainda que não dê para ter ainda tão forte, mas pelo menos amenizou um pouco. Aquela primeira quarentena já valeu para diluir um pouquinho o veneno. Depois tem outras, até você conseguir. Tentando tudo isso é importante. Por quê? Porque você estará melhorando, como o Emmanuel diz para o Chico, lapidando, burilando-se. Se o Chico respondesse com agressividade, mesmo ele tendo razão para fazer isso, criaria um atrito muito grande. E ele não treinaria a paciência. Não tem um jeito de treinar a paciência e o perder da cabeça ao mesmo tempo. Ou é paciência ou perder a cabeça. Não dá para perder a cabeça com paciência. Não, não é possível. São coisas antagônicas. Allan Kardec fala, se a resposta dada é A e tem duas A, B, ou A está certa ou B está certa. Mas A, sendo diferente de B, não podem ambas estarem corretas, ou todas estão erradas. Por isso é uma coisa antagônica da outra. Então, treinar a paciência tem que ter um irmão, infelizmente, que faz isso. E o Livro dos Espíritos diz que nós estamos no planeta Terra porque nós estamos ligados moralmente a ele. Se nós não estivéssemos mais nesse planeta, não encarnaríamos mais aqui. Não encontraríamos pessoas que podem fazer esse tipo de coisa. Tratar mal você, ou te roubar um dinheiro, um sócio te dar um golpe, ou te traírem, fazer alguma coisa nesse sentido. E o que você pode fazer se isso aconteceu? Tenta entender, não se fazer mais de bobo, não deixar, confiar mais ou menos nas pessoas, mas não se entrega ao ódio, à mágoa. Por quê? Porque não está aproveitando a quarentena. E você não vai ter progresso algum depois dessa quarentena, não estou dizendo da pandemia, mas da quarentena, desses desaforos, dessa mágoa que você vai ter que trabalhar no seu corpo e que não vai passar dores de você revidar. Pode que o orgulho diga para você, você vingou, mas ele uma hora vai cair e vai ficar a tua atitude a te envergonhar, a te prejudicar bastante. Então, pessoal, importante que nós tenhamos isso em mente, na nossa cabeça. Primeiro, precisamos treinar isso, ter consciência disso. Ao sair de casa, ao enfrentar o mundo, entre aspas, pensa e peça ajuda ao teu anjo da guarda, dizendo que eu consiga ser bem-sucedido hoje, que se eu encontrar uma carteira eu devolva, que eu não vou cometer o ato de olhar a alguma pessoa comprometida, que eu não faça nada que desonre a minha moral, que se alguém ficar sabendo disso, e pode saber que os espíritos são uma nuvem de testemunhas a nos observarem, a verem nossas atitudes, nossos atos e pensamentos, que eles não se envergonhem comigo, que eles possam confiar mais em mim, a ser alguém que colabora para uma mensagem de amor, uma mensagem positiva, do Evangelho do Cristo. Tudo isso é oportunidade de melhora, e não é fácil, pessoal, eu sei que não é. Eu também estou aqui e passo grandes dificuldades, engulo os grandes sapos, vamos dizer assim, por pessoas que são às vezes ingratas, mal educadas, que agridem a nossa doutrina, que agridem a minha pessoa por não gostarem da doutrina, me atacam também, não, mas não há problema.
todos os grandes emissários, o qual não sou um deles, mas quero dizer, Chico Xavier, Divaldo, essa turma de alto nível, doutor Bezerra de Menezes, foram muito mais agredidos do que qualquer um de nós, ou qualquer um que faz uma palestra e desagrada um irmão que tem todo o direito de manifestar, que deveria ser mais educado, mas teve o que quis falar, e eu não posso me incomodar, me entristecer tanto, permitir que em meu coração gere algo tão dolorido, tão nocivo. É claro que tem uma lição aqui, uma história também do Chico bonita, que eu queria dizer para vocês, para a gente lembrar disso juntos. Receita para melhorar. Em julho de 1948, o nosso confrade Jacques Abod, de passagem por Pedro Leopoldo, conversava ao lado de outros confrades, em companhia do Chico, sobre os trabalhos de aperfeiçoamento da alma. É o que nós estamos falando aqui. A conversação deu lugar à prece em conjunto. E manifestando-se pelo médium, um espírito chamado José Grosso, dedicado e alegre companheiro desencarnado, dedicou aos presentes os seguintes apontamentos. Então, estava conversando como melhorar, como lapidar a alma. Começaram a fazer oração, o Chico deu uma comunicação de um espírito chamado José Grosso, que veio e trouxe uma receita para melhorar. Olha o que ele diz. 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente. Nós estamos fazendo isso? Estamos, beleza. Então, continue. Não estamos, então, tem um sinal da doença aqui, do erro. Existem uns médicos que comentam que você deve caminhar, por exemplo, 30, 40 minutos por dia, ou fazer uma caminhada, algum exercício. E quando a pessoa aparece no consultório dele com algum problema, ele fala, você está caminhando 30 minutos por dia, 40? A pessoa fala, não. Fala, então vai caminhar. Depois que você caminhar isso por um mês, um ano, aí você volta a reclamar da doença, se ela persistir, essa dor, esse desânimo, essa angústia. Por exemplo, agora, se a pessoa achar assim, eu caminhava há tanto tempo, eu tive que parar, porque agora é bem mais sério o problema, tá bom? Deu para entender essa comparação. Então, 10 gramas de juízo na cabeça, é pouquinho, não é muito, um pouquinho só já basta, e serenidade na mente. Equilíbrio nos raciocínios. Não precisa ser um ginasta do raciocínio para justificar que não existe reencarnação, tem que inventar um monte de coisa para rodear uma afirmação que descobre outra. Não. Ginastas do raciocínio não interessa, vamos raciocinar com bom senso, com clareza, querendo aprender, não querendo provar que o verde é mais bonito que o azul, até porque não é, porque tem seu lugar no tempo e no espaço. Então aqui, elevação nos sentimentos, vamos melhorar a intelectualidade, vamos melhorar a moral também, pureza nos olhos, veja o mundo com olhos mais bonitos, com olhos mais puros, com olhos mais pacificadores do que olhos agressivos, olhos malvados, vingativos. Não é justo que se faça. Jesus, numa passagem do folclore evangélico, encontra um cachorro morto, já em estado avançado de decomposição, e os discípulos, lógico, comentam, nossa, que mau cheiro, de quem é o dono desse cachorro? Como que não limpou a praça pública? Que coisa... E Jesus aguarda todo mundo falar e comenta, mas que belos dentes tem esse cachorro, hein? Ou seja, olhos bondosos, olhos amorosos, vendo vantagem. Não precisa comentar o que vai depreciar ainda mais. Elogia, louva, para ganhar a confiança daquele aluninho que não quer prestar atenção. Nossa, que letra bonita que você tem. Nossa, que trabalho mais bonito que você fez. A indulgência, não criticando. Eu sei, estou notando, sou professor, estou vendo a crítica que está estampada aqui, ou o erro. Eu não preciso falar disso agora. Com mais tempo ele vai aprimorando. Como nossas crianças pintando fora de uma linha num primeiro momento, mas elas vão aprimorar a destreza maior, a coordenação motora delas. Tá bom? Então ele vai continuar, ó. Pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, orar e vigiar, não fica escutando tanta coisa ruim. Lubrificante na cerviz, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago. Olha cada dica linda. Boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. José Grosso, supomos descobrir nesse curioso receituário excelentes motivos para sorriso e meditação. Então, pessoal, toda quarentena, toda dificuldade, toda dor, todo desagrado que a gente tem na vida, não é gostoso passar, mas, por incrível que pareça, nos ajuda muito. Melhora a nossa condição, melhora a nossa pessoa como filhos de Deus, como espíritos imortais. Eu não sei, se não tiver uma criança assistindo essa palestra, eu digo que daqui 80 anos, todos vocês já estão desencarnados, os encarnados, né? Porque vão desencarnar inevitavelmente, não tem jeito. E vocês vão levar com vocês o que daqui da Terra? Tudo aquilo que é intransferível desde já.
O idioma de vocês não conseguem transferir para ninguém. O carinho, a paciência, a bondade, a humildade, isso é seu. Você pode ensinar como ter, fazendo como você faz, mas ele não suporta. Mas eles também conquistaram coisas e não pode transferir para você, porque isso é nosso. Isso levaremos conosco. Mas a roupa do meu corpo, o meu corpo físico, as minhas mansões, tudo aquilo, o apego, isso não levarei. O apego eu levo porque o apegado sou eu. Mas os materiais vão ficar para trás e vão nos atrapalhar. Então façamos bom usufruto das coisas que temos na Terra, sem nos preocupar muito, que um dia vamos deixar isso aqui e vamos levar conosco tudo que foi dificuldade, mas me ensinou. Vamos levar conosco tudo que foi facilidade e me ensinou. Vamos levar comigo tudo que foi proveitoso e que eu soube aproveitar, acima de tudo. E pessoal, eu vou ler um texto do Chico, porque a gente lê muita coisa que o Chico escreveu em psicografia a alguém. Mas isso é do próprio Chico, ele próprio contando a própria história dele, dizendo coisas pra gente, da vida dele como foi, e comparemos com a nossa. E vamos tirar grandes lições. Chico Xavier disse assim: passei fome, passei frio. Em Pedro Leopoldo sempre fez muito frio. Ventava muito. A nossa casa não era forrada. Às vezes a gente não tinha o que comer. Era somente uma panela no fogão. Mas ninguém em casa morreu por causa das privações que passávamos. A gente comia só arroz e chuchu. Sempre uma panela no fogão, sempre comia arroz e chuchu. De vez em quando uma mandioca ou ovo. Carne era muito difícil. Caso tivéssemos tido muita comida em casa, eu iria me empanturrar, pois sempre gostei de comer. Vejam aqui um exemplo que já dá para tirar. Por que o Chico sofreu tanto na vida com pobreza, dificuldades físicas, foi operado muitas vezes, e nós não? Nós não, pelo menos não tanto quanto ele, a grande maioria. O Chico sabe das vantagens das quarentenas. Ele sabe que é vantajoso ter limitações na Terra para não permitir que ele erre. Ele, Chico Xavier, sim, porque somente um Cristo, na sua pureza e perfeição, consegue fazer de passar pela encarnação e não falir. Então, ele, se tivesse muita comida em casa, seria um problema, eu comeria muito. Pode ser que por isso ele tenha escolhido um corpo onde não teria comida e passaria por essas dificuldades, mas também não o suficiente para desencarnar. Então ele diz, ninguém em casa morreu, passávamos apertado, mas deu para passar, com otimismo, veja que bonito. Aí ele diz, eu ia me empanturrar porque gostava muito de comer. Mas como seria capaz de dar comunicações de espíritos com a minha barriga cheia? Se só me sobravam os horários do almoço para escrever. Penso que tudo que passei na vida teve uma razão de ser. O meio aparentemente diverso em que renasci foi-me de grande valia para cumprir a minha missão. Mais uma vez, chamando a nossa atenção para os nossos trabalhos, nossas missões, nossas tarefas. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas mais duras nos auxiliam muito. Vejam, pessoal, o Chico Xavier, nosso amado Chico, a quem confiamos e amamos, está falando para a gente. Até as coisas mais difíceis, as críticas foram muito importantes para mim. Me impulsionaram muito. Se não fosse por isso, eu não teria saído do lugar. Ele e o Chico falando, imagina a gente. Ele fala assim ainda, partirei dessa vida sem um níquel sequer. Tudo que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou pelas minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas, os amigos me doam quando acham que eu estou mal vestido. Sapatos, eu custo a gastar um par. E olha que eu ando muito. Não tenho uma conta bancária, não tenho talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser esta casa onde moro, que já passei em cartório para os outros. Tenho apenas o usufruto. Nunca tive carros, nem sequer uma carroça, de modo que, nesse sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude para os meus familiares, e se não fiz mais, é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei dinheiro que trazia no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó. Quanto a mim, sou apenas um médium, e um médium muito falho, e os médiums seguem-se uns aos outros perante um tempo. Veja, o trabalho que me foi entregue poderia ter sido entregue a qualquer outro médium.
É o período da dificuldade, se você é médium, por exemplo, de encarar essas tormentas, essas oscilações de humor. É a quarentena, já vai passar quando você desencarnar, mas aproveita, não tem outro jeito, não dá para trocar de corpo agora, e não foi pensando em trocar, porque foi muito planejado você ser quem você é, estar onde você está. O trabalho que me foi entregue, poderia ser que eu quero outro médium. Eu não receio ter necessidade de ter substituto, pois me sinto como um capim. Quando um desaparece, outro vai surgindo. Um iluminado? Não. Uma tomada entre dois mundos. Um porta-voz de Deus? Não. Um burrinho encarregado de transportar documentos dos espíritos. Um apóstolo? Não. Um Cisco Xavier, mas alguém disposto a servir. Aqui está a chave. Cada tiquinho de paz que levo para alguém vale a paz que nunca foi minha. Sei que errei muito, mas prometo melhorar sempre. Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Pessoal, essas são as palavras de Chico Xavier, baseados naquele que foi um desdobrador de Allan Kardec, que trouxe a doutrina dos espíritos, criada, sedimentada, consolidada nas obras básicas, o qual é a nossa força, nosso porto seguro, devemos nos apoiar lá. Mas a obra impecável dos espíritos amigos que trouxeram informações por Chico Xavier nos dá muita confiança nesse texto. De dizer alguém que soube aproveitar e ver que estamos aqui não em colônia de férias. Nós estamos aqui para aprender, para passar por situações, e o planeta Terra pode ser para você o que você quiser. Pode ser uma escola, pode ser uma oficina de trabalho, pode ser um hospício, pode ser um hospital. Mas desde que você esteja aprendendo algum valor, e assim que bater o sinal e todos os nós voltarmos para casa, os filhos, os alunos de Jesus, alunos de Deus, irmãos de Jesus, filhos de Deus, nós precisaremos voltar e verem melhor em nós. Que os anjos da guarda nos vejam e falem, amigo, parabéns, você voltou bem melhor. E para isso, Jesus nos ajuda, mostrando que temos uma professora, que foi escrito pelas sagradas mãos de Chico Xavier, mas da mente de José Petitinga, um poeta lidador espírita baiano, já desencarnado, que escreveu pelas mãos de Chico sobre a dor, mencionando isso, que as dores ficarão por um tempo, mas nos abandonarão quando formos seres melhores, espíritos mais iluminados, mais senhores de nós mesmos, mais bondosos, mais virtuosos de qualquer que seja a virtude em questão. E diz assim a poesia: quando eu nasci, nasceste, anunciaste minha vinda ao mundo com um gemido, e nunca mais de mim te separaste, sempre juntos os dois temos vivido. Conheço a tua garra, e tu conheces meu sorriso, os meus desejos e tudo. És tu que arranca de minha alma as preces, és tu que me obrigas a um bramir sanhudo. Minha sombra não és, percebo agora, pois a sombra exige claridade, eu te vejo e te sinto a toda hora, à luz do sol e em plena escuridade. Parece que te abrasa ardente zelo por tudo o que me segue e me procura, tudo em mim tem a marca de teu selo. Ideias, sensações, amor, ternura. Até os meus mais secretos pensamentos, ciosa espreitas, rancorosa e fria, e nega aos meus rudes padecimentos a extrema unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu, que tanto me acabrunhas? Se me acompanhas na vida como amante, por que cravas longas unhas no meu peito sem forças arquejante? Quem, pois, és tu? Bem sei quem és. Bem sei quem és. És a dor inexorável, a estrela polar de minha vida, a minha amiga inseparável, enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém, no lugar do mal, o bem triunfante surgir, dourando o meu futuro, me deixarás dizendo, amigo, adiante, já podes seguir sozinho, pois agora és puro. És puro. O que isso significa, pessoal? Que a dor de todos nós, todas as quarentenas, tem hora para acabar. Mas o mais importante de tudo isso é a pergunta que vem depois. Depois da tempestade sempre vem a bonança, e com ela uma pergunta. Qual foi o seu progresso pós-quarentena? O que você melhorou que podemos confiar que já não precisa mais passar pela mesma lição mais uma vez, mais uma encarnação? Qual é o seu progresso identificável diariamente? Passe em revista o seu dia. Antes de você dormir, questão 919 do Livro dos Espíritos, pensa como foi meu dia, eu me atritei com ninguém, eu perdi a cabeça, como foi? E se você tem alguma coisa que não possa contar para o papai, para a mamãe, para o filho, para a filha, pode pôr uma palestra no YouTube,
você não pode divulgar isso para a esposa ou para o esposo, é porque não devia estar fazendo. Se você estava até hoje, para de fazer. Vamos caminhar juntos em busca de algo maior, aproveitando a vida, a oportunidade, para se com saúde fazer o amor do trabalho, para se com doença também tentar, mas buscar o alívio, a aceitação das pessoas e sermos mais felizes. Dor é uma nova oportunidade, é uma vida superior, e nós temos que nos render a Deus e entregar a nossa vida nas mãos do nosso Pai, fazendo o que nos cabe nesta atual encarnação. Tenho certeza que todos estão melhorando, mas poderíamos melhorar mais rápido para que na hora que o nosso planeta melhorar, ser um regenerador, todo mundo possa matricular junto aqui. E não temos que ouvir, aquele irmão foi estudar em outra escola. Meus amados, um beijão para vocês. Estou à disposição para algum bate-papo, com todo carinho, com toda a boa vontade que faço isso.